Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de sabatina de hoje, o título é A Presença de Deus no Tabernáculo. Irmãos, nós lembramos que quando os hebreus pecaram, Deus tinha dito logo no capítulo 25 que antes dessa situação acontecer, né, claro, antes de acontecer toda aquela adoração ao bezerro, aquela veneração, Deus tinha dito ao povo que eles deveriam fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. Eu não posso dizer com precisão, porque de fato eu não sei, entre esse capítulo 25 e o capítulo 35, quanto tempo passou para com que o povo de fato pudesse ser novamente reintegrado, aceito por Deus. Podemos dizer aí que passou mais de um mês, porque Moisés passou lá em cima 40 dias. E se ele passou lá 40 dias e ele volta e o povo está em rebelação, outras coisas aconteceram antes disso. Talvez uns 3 meses. Mas o povo estava em rebelião. Mas agora, Deus demonstra a sua aprovação, a sua aceitação, quando ele pede para que o povo realmente confirme o pacto que ele tinha dito no capítulo 25 de fazer um santuário, fazer um tabernáculo. O povo voluntariamente dá suas ofertas, o tabernáculo é feito. E é interessante, irmãos, porque esse tabernáculo, ali, quando ele foi construído, só poderia entrar, a orientação era que só o sumo sacerdote ia uma vez ao ano. Mas na inauguração, Moisés entrou. Só uma única vez ele faz isso. Depois, nunca mais. E ali, na verdade, no Santíssimo, só poderia entrar o sumo sacerdote para fazer o rito do dia da expiação. Mas o que é que nos chama a atenção? Para Deus se manifestar ali dentro, ele teria que ter do povo a aprovação do povo, ou seja, a aceitação dos seus pecados, ou melhor dizendo, a aceitação do seu perdão, do seu arrependimento, para que ele pudesse se manifestar. E foi exatamente o que aconteceu. Deus inaugura o santuário, o tabernáculo, e mostra a sua aprovação. O Shekinah, que é a glória de Deus, ali foi manifestada. Interessante que a expressão Shekinah vem de Shakan. E Shakan quer dizer habitar, morar, residir. Então Deus habitou no meio do povo pelo tabernáculo e habitou no meio do povo também pelo Shekinah, por aquilo que ele se manifestou. E aí vem uma outra coisa que me chama a atenção. Aqui, a lição, o autor colocou 3 obras de Deus que ele concluiu, que ele terminou no Antigo Testamento. Ele fala da criação, acabando Deus, pois, no 7º dia a sua obra. Depois ele fala do santuário, do tabernáculo, aqui no texto de Êxodo 40, né? E o verso, deixa me ver aqui, Êxodo 40 e o verso 33. E o templo também que Salomão erigiu. 1 Reis, capítulo 7, 1 Reis 7, 51. Então nós vemos a criação, o tabernáculo e o templo. E eu posso acrescentar, com todo respeito ao autor, um verso do Novo Testamento, que é João, capítulo 19, verso 30. Ali, Deus também habitou no meio de nós através do seu sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo, irmãos, foi para que nós pudéssemos ser reintegrados a Ele. Lembra de que Paulo fala? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, o que Cristo fez foi para nos dar de volta o acesso à sua presença e estar com Ele para sempre. Então, em Cristo, eu encontro a conclusão da criação no sentido de recriação. Porque em Cristo todas as coisas passam a ser novas. É tanto que Paulo fala isso aos Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então a vida antiga passou, agora é uma vida nova. Então foi terminado em Cristo a vida de pecado, para que você viva em novidade de vida, como Paulo fala aos Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então Cristo é a nossa esperança de uma recriação em sua volta. Mais adiante, nós encontramos também a obra de Cristo no tabernáculo, a conclusão de Cristo ali, porque tudo aquilo que era celebrado no tabernáculo prefigurava a Cristo que viria, e o que de fato foi o que aconteceu. Em Cristo nós podemos habitar em sua presença e estar com Ele para sempre. Então todos os ofícios que eram ritualizados no santuário terrestre ou no tabernáculo, em Cristo foi concluído. E para fechar, o que o texto fala de Reis, capítulo 7, verso 51, a conclusão do templo físico em Cristo foi, de fato, também refeito. Lembra que ele fala assim, eu destruirei esse templo e em 3 dias o reedificarei? Ele está falando do seu próprio corpo, da sua morte que ele iria morrer. Então, em Cristo, nós temos essa grande sensação, essa grande esperança de que o nosso templo, o nosso corpo, será morada dele em nós. Aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Paulo fala aos Coríntios,
Vosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então, em Cristo, em sua obra concluída, em João 19, verso 30, eu posso chegar à definição de que todas as obras terminadas no Antigo Testamento foram concluídas e aplicadas a Cristo, que concluiu as três em nossa própria causa. Pedro fala: aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Ele mesmo habitará e estará conosco. Apocalipse também ratifica essa questão. Então, temos a questão de que a presença de Deus no tabernáculo, que foi naquela época, ela é extensiva até nós e até ele voltar. Que maravilha é Cristo ter cumprido por nós todos esses rituais do sacrifício. E a nossa parte é ir a ele confiantemente, confiando em sua graça, a fim de encontrarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Deus abençoe você e que essa bênção da conclusão de Cristo seja uma realidade em nossas vidas todos os dias até Cristo voltar. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela bênção de tua presença e obrigado pela certeza do teu auxílio. Dá-nos a tua paz, Senhor, e obrigado porque em Cristo todas as coisas foram concluídas. Nos ajuda, ó Deus, para que através do teu Santo e Bom Espírito possamos concluir a parte que nos cabe através de sua graça. Dá-nos esta bênção e um dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.